A paz do Senhor Jesus, irmãos. Olha, dias atrás aconteceu uma situação comigo que me fez recordar a história, aquela história que a gente escutava quando era criança do Pedro e o Lobo. Não sei se vocês conseguem lembrar, né? Para quem não conhece, Pedro é um pastor de ovelhas que costumava pregar umas peças nos aldeões, gritando por socorro, afirmando que um lobo estava vindo na sua direção para lhe tomar as ovelhas, quando na realidade essa situação não acontecia. Ele se divertia muito com isso daí, né? Porque ele sentia que ele enganava todo mundo, o pessoal ia correndo para socorrer o Pedro e quando chegava lá era tudo uma brincadeira. O Pedro dava muita risada e acabava fazendo as pessoas, né, assim, de enganando as pessoas, né? Então nessa história é, ele várias vezes ele fez essa situação tal, até que chegou uma hora que essa situação realmente ocorreu. E só que daí as pessoas não acreditaram. E ele aprendeu que não se deve enganar as pessoas, porque no momento em que a gente realmente precisa, pode ser que não tenha ninguém com quem contar, que foi o que aconteceu com ele. Quando o lobo realmente apareceu, ele não teve a ajuda de ninguém, porque as pessoas estavam cansadas de fazer papel de trouxa diante das piadas que o Pedro fazia. E na nossa vida, irmãos, é bem assim. A maioria das pessoas, elas costumam viver sem se importar muito com as demais, sem prestar muita atenção nas próprias atitudes, principalmente quando a gente é jovem. A gente tem a impressão de que a gente não vai ser cobrado por aquilo que a gente fez de errado, pelos deslizes que a gente cometeu. A gente tem a impressão de que essas coisas vão passar batido, só que não é isso que acontece. A pessoa cresce assim, evitando saldar muitas vezes os seus compromissos, né? Deixando de pagar a quem ela deve, deixando de devolver aquilo que ela emprestou. E nesse período, muitas vezes, ela se sente esperta, como Pedro, achando que ela enganou muita gente e ela tem a impressão que ela leva vantagem, porque afinal de contas, ela não paga, ela não devolve, né? Só que daí o que acontece? O tempo passa e num belo dia em que ela está muito aflita porque tem alguma coisa de errado acontecendo na sua vida, o que ela precisa de um empréstimo urgente, porque de repente um dos seus filhos precisa fazer uma cirurgia de emergência, aí essa mesma pessoa que riu de todo mundo, que enganou as pessoas, ela percebe que ela não consegue o dinheiro que ela necessita para custear a operação do seu filho. E agora eu pergunto para vocês, será que isso é uma injustiça? Não sei, talvez vocês possam responder por si mesmos se essa situação seria injusta ou não, né? Então, outra pessoa, por exemplo, ela mentiu, ela iludiu, ela enganou, ela levou uma vida dupla, né? Quantos homens enganam suas esposas com outras mulheres, ou vice-versa, levam uma vida dupla e sem se conformar, né, com aquilo que acaba sendo exigido socialmente ou mesmo no seio familiar. E a pessoa faz isso crendo que vai se sair bem. A pessoa faz isso daí acreditando que muitas vezes nem vai ser descoberto, né? Algumas coisas que a pessoa faz, ela pode até se justificar, né? Crendo que ela não queria desapontar, magoar, ferir, mas passado alguns anos ou mesmo vários anos, a verdade vem à tona. E a pessoa que era antes tão respeitada, ela perde completamente a credibilidade dela. Até quando ela está sendo verdadeira, as pessoas já não acreditam mais. As pessoas não acreditam mais que aquela pessoa possa estar sendo verdadeira.
Elas desconfiam das mínimas coisas e mesmo fazendo tudo certo, sempre existe uma suspeita no ar. As pessoas já reagem com uma certa prevenção. E essa pessoa sofre. E como sofre essa pessoa? Porque os outros não confiam mais nela. Hoje é autêntico, mas as pessoas já não acreditam mais. A pessoa pode ser autêntica hoje, mas por aquilo que foi feito anteriormente, as pessoas já não acreditam, as pessoas duvidam. Será que isso daí é uma injustiça? O que você acha? Pensando, refletindo sobre essas coisas que eu tô falando para você, é injusto ou não? Analisando esses exemplos, né, que poderiam ser seguidos de muitos outros exemplos, porque tá cheio de exemplo assim no mundo, a gente verifica que o único que realmente está disposto a dar uma nova chance para nós é Deus. Ele, ainda que com todos os nossos erros e apesar de todos os nossos deslizes, de todos os nossos pecados, os nossos jeitinhos, as nossas vantagens, ele está disposto a nos dar outra oportunidade, apagando o nosso passado e renovando a crença em nosso potencial positivo para a mudança. Enquanto a sociedade, terceiros, parentes, às vezes nosso próprio esposo, esposa nos condenam, fundados em possíveis dúvidas, principalmente estabelecidas por aquilo que nós fomos, por aquilo que nós fizemos, Deus estabelece uma nova aliança conosco, né? Ele nos dá um voto de confiança. Ele lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, e nos concede a oportunidade de sermos salvos, independente do quanto a gente tem errado até então. Se a gente analisar, nós vamos perceber que vale a pena ir para Cristo. Vale a pena buscar a santificação, vale a pena consagrar nossa vida para servir aquele que não vai nos jogar fora e nem deixar de nos atender quando todos nos virarem as costas, em razão dos nossos fracassos pessoais, em razão dos nossos erros do passado. Então, uma nova etapa vai ter início e que a gente possa rever as nossas atitudes e nos vincular ao bom pastor, aquele que jamais, jamais abandona as suas ovelhas. Que Deus abençoe a todos.